Olá, pessoal, mais uma vez aqui, depois de um tempinho, né? Mas estamos de volta. E o nosso trabalho, antes de chegar aqui, a gente estava entrevistando pessoas com mais de 60 anos. Mas pensando bem e vendo os acontecimentos, as coisas como que está mudando o mundo, né? A gente precisa de mais informações. Então, nós resolvemos mudar um pouquinho o tipo do programa. Não que vamos deixar de convidar artistas com mais de 60 anos, é lógico, mas vamos também convidar artistas com menos de 60 anos. E hoje, para começar essa ideia, esse novo tipo de apresentação, de entrevistas, nós temos um artista que me chamou muito a atenção, né? Ele é uma pessoa nova e ele está com um trabalho que me fez assim reportar aos anos 70. Eu até escrevi aqui porque é muita coisa e eu quero falar assim ao pé da letra o que me significa essa entrevista, né? Porque vai ser uma entrevista de relacionamento intergeracional. Essa é uma palavra nova agora que estamos usando, que são relações entre pessoas mais novas e mais vividas, que tem como objetivo principal a troca de histórias de vida e conhecimentos adquiridos que podemos classificá-los como sendo pertencimentos. Eu achei assim isso pesquisando, né? Essa palavra pertencimentos. São pertencimento das gerações, né? Eu nasci em 1943, quantos pertencimentos que eu já adquiri, né? Então, são pertencimentos das gerações, dos valores, das relações sociais, tendo em vista as semelhanças de pensamentos e objetivos tomados. Então, o que acontece de eu estar entrevistando Douglas? Porque eu vejo nas obras dele semelhanças à arte que foi propagada nos anos 70, que foi o meio encontrado pelos artistas de poderem mostrar suas opiniões no meio cultural com atitude, talento e opinião. Momento hoje muito parecido, que não somente o Brasil vive, mas o mundo como um todo. Eu vejo este sentimento de tumultos e certezas refletida nas obras do nosso artista Douglas, principalmente lá no mural que ele fez lá em frente da Casa Madá, né? E consigo voltar ao passado, quando eu tinha sua idade e me expressava com trabalhos muito idênticos aos seus. E agora, com meus já 80 anos, me deparo com essas mesmas expressões artísticas que o Douglas está nos apresentando. Diante de tantas informações que ele me passa, não poderia deixar passar a oportunidade de entrevistá-lo e fazer essa entrevista. Exatamente hoje, que ele está vibrante, feliz, por estar tendo a oportunidade que a Casa Madá está proporcionando, abrindo um espaço para sua exposição. E é a primeira exposição do Douglas. Então, Douglas, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E o nosso anfitrião, né, o Igor Mexia, que está nos abrindo este espaço para tudo que está acontecendo. Agradeço muito o convite, Lia. Para mim é um prazer estar aqui. É bom a gente falar assim do Igor, né? O Igor Mejia, nosso curador, que fez um trabalho tão poderoso, né, na curadoria dos trabalhos. Assim, eu sou formado em artes cênicas, então a minha pesquisa com as artes plásticas, artes visuais, ela vem da ilustração, assim. Sim. Até no tempo de faculdade, né, quando eu era mais jovem, eu fiquei nessa dúvida, né? Eu sempre gostei muito de desenhar, mas eu sabia que para fazer um curso de artes plásticas tinha que ter material, tinha que ter recurso, e eu não poderia acessar isso, né? E nas artes cênicas a gente trabalha muito com o corpo, né? Sim. E depois de formado já, trabalhando, dando aula, fazendo outras coisas, aí que viu um dos meus trabalhos, falou, nossa, que legal. Aí eu fui mostrando mais, comprando a minha curadora, até que ele falou, e que tal você vir fazer um muro aqui na Casa Madá? Eu falei, nunca fiz um muro, mas vamos. Ele, é só uma paredinha. Aí eu cheguei, era uma grande parede, assim, que não tinha fim, né? Sei. E muito legal, assim, é um prazer estar aqui com você. Eu acho que isso que você fala da intergeracionalidade, né? Sim. Eu acho complexo, né? Porque a gente está vivendo numa realidade em que as palavras, parece que as pessoas estão esperando as pessoas darem a palavra para uma coisa que já existe, né? Eu vejo muito que eu fui criado com a minha avó, eu fui criado com os meus tios, eu fui criado com essas pessoas que hoje são
terceira idade, a pessoa idosa, não sei qual o nome que se dá, mas que pra mim eram os contadores de história, pra mim eram as pessoas que eram referência, pra mim eram as pessoas que sabiam, né, essa coisa do conhecimento, do saber, né, sempre estavam nessas pessoas, né. E até hoje, assim, eu tenho um grupo em Rolândia de teatro. Olha. E quem me chamou para fazer esse grupo é a Maria Luísa Miller, e ela é uma pessoa de idade também, tem 72 anos. Olha. E falou assim, eu quero fazer teatro e você vai ser meu diretor. Oh. E ela fez um monólogo, ela sozinha, assim, que é incrível. A gente tem um grupo de teatro também, com outras pessoas também de mais experientes, com mais idade. E, assim, é muito importante ver essa dedicação, sabe? Eu brinco muito com elas e falo assim, gente, essa vivência que vocês têm, esse desejo por fazer, a minha geração tem, mas elas têm umas outras preocupações que vocês já superaram, sabe? Sim. Então isso é muito legal de ter potência, sabe? E não só isso, uma maturidade, né? Sim. Que é não se doer pelo ego, não se doer. Então, tipo, acaba sendo muito poderoso, sabe? Esses encontros. E aí encontrei você aqui na Madá, né? Aquele dia na reunião, assim. Sim. Eu falei, nossa, Lia, Fernanda Magalhães, Karen de Bertos, que a gente também trabalha. Você falou, gente, estamos cercados, né? A gente precisa reconhecer isso, né? Essa sabedoria, essas histórias. Você falou lá, que a gente estava conversando lá em cima, né? Ah, isso remete à década de 60, como que isso vai... 70, como que isso vai voltando, né? E foi que eu te falei, né? Não, e uma coisa interessante é a coisa do inconsciente coletivo. O artista, ele consegue captar isso e colocar na obra. E o momento de hoje é um momento conflitante, que nem esse da época dos 70, época da ditadura. Então era um jeito da gente poder falar, era se espelhando nos nossos trabalhos. E hoje eu vejo você fazendo isso, né? Porque aquele mural ali conta 1000 histórias, suas angústias, enfim. Fala um pouco daquilo ali, quando você olhou e viu, o que você sentiu assim? Eu acho que assim, acho que até agora eu não consegui olhar na totalidade, né? Eu também não sei se é pra ser olhado na totalidade. Uma vez estava passando e falou, parece uma renda, né? Sim. E é isso, né? Acho que talvez só quem faz a renda consegue observar, né? Porque é ponto por ponto. Isso, exatamente. E cada ponto e como foi um trabalho... demora, tem uma coisa ali. E eu acho, minha mãe faz crochê, né? E tem uns tapetes que ela fala, eu nem lembro que eu tinha feito esse, se eu for tentar fazer, eu não consigo fazer mais. Sim. Então eu acho que o muro também tem isso, assim, foi 18 dias de trabalho, 18 dias. Mas o processo inteiro foi 1 mês e pouquinho, sabe? Sei. Então tem todo isso, assim, às vezes era um nó que eu dava ali, que eu precisava ir pra casa, pensar, pra depois voltar e falar, esse nó eu vou desfazer ele assim, ou vou amarrar isso assim, sabe? Então, esse seu trabalho é tipo um trabalho surrealista. Aí tem gente que olha e acha que é uma coisa meio dispersa, mas não, tem uma vivência, tem um sentido, somente o bico de pena, porque parece, eu vejo assim, porque eu faço também, como se fosse o sangue da gente. E quando você faz um trabalho a óleo, você tem que esperar secar, e ali não, é de imediato. Né? A coisa flui. Sim. Assim. Então tem uma vivência, tem uma verdade. E aquela coisa do desencontro de uma forma que vai para outra, é como vai fluindo, que nem nuvem nossos pensamentos. Isso é muito lindo conseguir expressar. E eu vi isso em você quando eu tinha sua idade, assim, que eu fazia trabalhos assim. Um dos textos que eu coloquei da divulgação falava assim que encontrar desenhos de nuvens e observar as constelações das estrelas fala tanto do mundo quanto fala da gente, sabe? Sim. Então eu acho que o artista, ele tem esse poder, né? Sim. Ele fala dele, mas ao mesmo tempo expressando no mundo, né? E acaba que é isso. Eu falo artista não me considerando, mas vendo essa potencialidade que existe, né, nos trabalhos. O mural, ele também fala um pouco dessa narrativa da Casa Madá mesmo, né? Que são muitas coisas ao mesmo tempo, Sim. Uma que interfere a outra. A gente fala que a exposição, ela tá dentro da Galeria da Toca da Onça, né? Então, a Casa Madá são coisas dentro de coisas que são dentro de coisas. Caixinhas dentro de outras caixinhas que vai abrindo aí. Isso, a bonequinha. De possibilidades. Isso, as bonequinhas, mas é para além, porque quando chega na última menininha, abre e sai uma grande de dentro, sabe? Então, acho que isso é Casa Madá. Então, esse mural também fala um pouco disso. É uma pessoa que passa, é outra que tá ali na rua. Às vezes que você tá ali, aí passa um passarinho falando alguma coisa para você, e aí, ao mesmo tempo, cai um barulho de água, e aí chove, e aí, não sei, aí eu tenho... Só uma coisa, e os seus trabalhos coloridos? São anjos que tomam conta de ovos. Fala para mim, o que é isso? Para você, né? Isso. Porque a arte,
cada pessoa interpreta de um jeito. Sim. Mas você que é o artista, o criador da criatura, então me fale desse particular. Essas criaturas, que é a exposição dos anjos, é uma série e cada anjo ele vem falar de uma história. A brincadeira é assim, né? Então são vários anjos. São vários anjos. Eu dou o nome de anjos, mas não são anjos, são seres alados com chifres, inclusive. E a pira é que esses anjos, eles cuidam de ovos, né? E aí no texto de descrição é assim: como você pode cumprir as vontades de Deus, sendo que você tem que cuidar dos seus ovos por aí, né? Então eu fico imaginando esses anjos voando, tentando segurar esses ovos caindo, tentando chocar, e tem essa brincadeira ao mesmo tempo de que eles não sabem de quem que é esses anjos, porque não é deles, esse ovo não saiu deles, mas a missão deles é cuidar deles, né? E aí, em paralelo, porque tem sempre essa história tem uma coisa de amor, né? Isso. Eles cuidam porque tem um amor e sabem que é preciso. E é o que está faltando, né? Nesse mundo é a coisa do amor. E em paralelo a isso, eu faço uma conexão com a família, assim, essa coisa da paternidade, do abandono da paternidade, das pães, né? Que são as mães que são pais também. Mas não só isso, né? Mas essa coisa do próprio filho, de se encontrar e se abandonar, e de surgir uma outra responsabilidade para cuidar. E aí, para não ficar só nesse nível de afetividade familiar, é a própria história em quadrinhos, sabe? Que você olha uma coisa, aí você cria uma história para você mesmo, sabe? Então, tem uma escrita, tem uma imagem, mas o que você vai associar daquilo é outra coisa, é ação, né? O Batman, ele tá aqui, mas você vê o soco acontecendo, né? Então, é esses anjos que estão ninando mesmo sem estar no movimento, sabe? Estão desastrados, que eles, enfim, essa brincadeira com esses ovos. E aí a história é essa, cada um ser um pequeno universinho ali, uma pessoinha, assim, sabe? Tipo, como que seria ali sendo pai de ovos que não são dela, sabe? Como que seria eu sendo pai? Mas é a coisa da responsabilidade, que é uma coisa muito, muito bonita, né? Quem tem responsabilidade por alguma coisa. Pois é, o Douglas. E aí tem a coisa do contador de histórias, né? Porque você é um contador de histórias. Isso é bem interessante. E você dá aula, né? Isso, eu sou formado em artes cênicas, então eu trabalho muito em projetos sociais, né? Eu trabalhei na Epismel aqui em Londrina, eu tenho uma ONG lá em Rolândia, que é a SOAMI também, que eu dou aula, e esse grupo teatrando surge dentro dessa ONG. Sim. Então eu sou formado em artes cênicas, né? Sim. Eu, igual você falou, sou dos anos 60, eu sou dos 90, então a minha pira era desenho animado, história em quadrinho, anime. Sim, eu tenho a força. Isso, He-Man, por aí. E eles são carregados de narrativas, né? Sim. Eu acho que até agora, assim, tem trabalhos novos que têm surgido para animação para criança que traz essa narrativa construída de uma outra forma até, sabe? Muito potente, muito incrível, assim. Sim. Então, eu carrego isso em mim, né? Tanto por ser ator, quanto por acreditar nessa narrativa como forma de troca mesmo, Sim. né? Essa brincadeira que a gente sente fica observando as nuvens, que a gente sente fica contando história, eu acho que isso é muito enriquecedor, né? Sim. Se a gente fala dessa intergeracionalidade, Sim, é justamente essa troca, essa contação de história. Então, eu acho que esse meu trabalho, ele carrega isso. Eu não consigo mesmo, sabe? Tipo, fazer uma coisa. Se eu faço esse ponto aqui, na verdade é um tomate, que Mateus... Então, é natural, assim. Eu nem consigo fazer de outro jeito, sabe? Então, tem isso. Mas que lindo, ó. E aí... É uma coisa também, sabe, Douglas, que a gente, nesse projeto CEF, a gente está muito preocupado, porque daqui mais 10 anos, a população do Brasil vai ser de pessoas idosas. A maioria das pessoas vai ter mais de 60 anos. O que você poderia colocar, você sendo jovem, em cima dessa informação? Eu sinto assim, a gente sempre brinca, né? Na minha roda de amigos, a gente fala, a gente já é velho. A gente já cansou, não vai pra balada, não tem essa energia, né? Mas eu acho que até é uma falta de respeito, mas não é essa questão. Principalmente, eu acho, né, Lia, o Brasil, eu acredito que o Brasil é um país sem história, né? Durante muito tempo a gente vai apagando, vai sublimando. Estão tentando acabar. Isso, exatamente. O museu pega fogo e tal, né? Isso. Então, talvez, eu espero que realmente, quando a população for uma população com uma idade superior, que a gente saiba valorizar a nossa história, sabe? Que eu possa, quando eu tiver meus 60 anos, falar, gente, eu tô fazendo isso daqui aqui, mas a Lia já tombava com a cara de todo mundo há muito tempo atrás, sabe? Tô fazendo isso daqui aqui, mas Fernanda Magalhães já tava falando de Nu Performance há muito tempo, sabe? Porque é isso, aí a gente vai falar lá do Van Gogh, lá da galera que tá lá, quando aqui no Brasil as coisas já estão acontecendo, tão vivas aqui, a gente não sabe. Então eu espero que essa geração idosa, que seja a minha geração, ou até antes disso,
que ela saiba reconhecer, né, a história que é a nossa história, ela saiba valorizar essa história que é a gente, né? Porque, na verdade, eu tô vendo, assim, pelos Uberes e tal, que pelo contrário, né, essa geração que tá amadurecendo tem, pelo contrário, só machucado as crianças, desacreditado. Mas a gente vai é aquilo, mas você como professor, você está levando isso. E como você tem outros, né? E eu sempre falo na história do beija-flor, que o beija-flor é um passarinho que ele, quando vê um incêndio, ele enche o biquinho dele de água e vai lá tentar apagar o incêndio. Impossível. Mas se juntar muitos beija-flores, acaba com um incêndio, né? Então eu vejo você assim, como um beija-flor, e tem muitos outros também. Então, Douglas, é uma alegria eu ver você com esse intuito, com esses objetivos, com essa força, né, que emana através da sua arte. E isso é esperança, isso é fé de um Brasil melhor, de uma educação melhor e de uma cultura melhor, que chegue em todo mundo, somente nas crianças, né, que não fiquem idosos, porque a maioria dos idosos, somente pessoas mais simples, não tiveram tanta cultura e hoje não tem voz. E vocês vão ter voz, porque vocês estão estudando mais, estão tendo acesso, procura, coisa de ver a arte, né? Então, é um prazer, sabe, estar com pessoas que nem você, dá uma alegria de saber que vamos ter, assim, um futuro melhor, né? E não podemos perder a esperança nunca e continuar na nossa luta. Você falou do beija-flor, eu quero trazer também a referência do elefante, né? Diz que o elefante, o responsável pela manada, é aquele que viveu mais tempo. Né? Olha. É aquele que sabe, não é o mais forte, não é o mais hábil, não é o com chifre maior, é aquele que sabe onde vai encontrar água quando estiver seco, sabe onde vai encontrar alimento quando precisa, sabe como fazer um parto, sabe como afugentar os inimigos. Sei. Então, quero dizer que se hoje eu tô aqui, é porque você estava aqui antes. Obrigado, tá? Eu que agradeço.